Ok, boa noite, gente. Hoje a gente está aqui discutindo. Meu nome é Bruno, eu sou estudante de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E eu estou aqui com meus colegas, o André William e a Júlia, também de Ciências Sociais, para discutir duas obras muito importantes para a gente no curso que a gente está fazendo agora de Introdução aos Estudos Feministas, de Gênero e da Mulher, junto com a professora Marília Moscovici. A gente vai estar discutindo duas obras. Uma delas é As Guerrilheiras, de Monique Wittig, e a segunda é Sheiloka, de Gabo Love Love 6, que foi publicada em 2019. Né? Eu acho que a tradução das Guerrilheiras também é de 2019, se eu não estou enganado. Acho que é, É, acho que é essa data. Uhum. Se eu e não a me gente engano. e a gente vai estar conversando com uma das co-tradutoras da obra, a Raquel Camargo, que se quiser se apresentar para a gente. Então, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu sou tradutora, sou editora também. É, Traduzo muitos livros relacionados à temática de gênero, feminismo, etc. E ficção também, sobretudo literatura contemporânea e bastante literatura contemporânea do mundo é, francófono, mais relacionado à África, alguns países da África francófona. E esse livro, As Guerrilheiras, eu traduzi com a Jamile, que é uma colega, parceira de tradução também, das letras e também da antropologia. Bom, acho que inicialmente é isso, a gente começar a conversa. Uhum. A gente tem algumas questões que a gente formulou aqui para debate, né? Que a gente gostaria de saber a sua opinião e a gente também comentaria junto, né? Então, a gente tem uma questão central aqui que a gente foi dado para a gente debater, que é para a gente pensar tanto o conceito de distopia quanto o conceito de utopia dentro dos dois livros, tanto em Sheiloka quanto nas Guerrilheiras, né? E aí, pensando, né, nesse tema de utopias e distopias, a gente já quis trazer para a discussão a primeira pergunta que seria a oposição entre utopias e distopias convencional, né? Ela é formulada muito pensando a distopia mais em um conceito urbano, mais tecnológico, muito voltado para uma coisa mais enclausurada, né? Enquanto que várias utopias que a gente conhece no imaginário popular também, né? É quase que a oposição disso, é mais uma coisa pastoral, uma coisa mais idílica, né? E essa oposição entre utopias e distopias que a gente tem não exatamente se aplicam para as utopias e distopias feministas, né? E a gente queria saber isso, né? Como que é possível pensar utopia, como que é possível pensar distopia no livro das guerrilheiras, e como que seria possível pensar distopia ou utopia no livro da Shylock também. Olha, nas guerrilheiras, eu costumo ver muito mais se pensar o conceito de utopia, né? Primeiro que, eu acho, assim, voltando um pouquinho, a gente não pode nem pensar totalmente as guerrilheiras como uma ficção, né? Ela distorce um pouco as fronteiras do gênero, né? A Monique Wittig, ao escrever As Guerrilheiras, que ela escreveu em 1969, ou seja, um ano depois do Maio de 68, então muito, não só influenciada, mas, assim, participando do movimento e tudo mais. E uma questão importante nas guerrilheiras é que, por mais que a gente fale guerrilheiras, né, não se tratam necessariamente de mulheres, se tratam de pessoas que estão um pouco fora dessas normas de gênero, que nos permitiria pensar em homens e mulheres, né? Então, são essas pessoas lésbicas, com toda certeza, né? E a Monique vai descrevendo os modos de vida delas, a forma muito livre como elas tentam construir uma comunidade, refundar conceitos, repensar corpos, se repensar através da linguagem.
e fundar não fundar utopias, mas viver dentro de uma utopia que é fecunda, frutífera, para que surjam talvez novos mundos onde essas regras de gênero não sejam tão fixas e que possam ser de fato ultrapassadas. Então, sendo muito sincera, eu acho que eu me sinto muito melhor nas guerrilheiras pensando como uma utopia e não propriamente como uma distopia. Inclusive, não tem quase nenhum contexto urbano, né, nas guerrilheiras. Se passa num ambiente muito mais próximo a um ambiente rural, né? Não tem muitos referentes ligados à cidade, ao contrário, a gente vê rios, a gente vê as guerrilheiras nadando, a gente vê realmente a vida, a gente vê passarinhos, a gente escuta passarinhos, né? Então são retratos que são pensados muito mais nesse mundo campestre, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo muito revolucionário, né? Assim, inclusive junta essas duas coisas, do ponto de vista da linguagem muito revolucionário, do ponto de vista das práticas muito revolucionário. E aí eu tô me referindo sobretudo ao início do livro, né? Porque na segunda parte vai ter uma espécie de guerra contra os homens, que precisaria ser um pouco mais complexificada também, que não é exatamente depois alguns homens se incorporam, não é bem uma guerra contra os homens, né? Mas contra esse sistema rígido de categorização no gênero. Então, é isso. Eu acho que eu consigo pensar as guerrilheiras muito mais como utopia, né? Talvez, e aí eu não sei se eu estou sendo muito simplista, mas talvez a distopia ela se aproxime mais de fato do HQ da Sheilocca, né? Inclusive esteticamente. Eu acho que nos próprios desenhos, nos próprios modos de passar as imagens para a gente, né? Eu sentiria como algo um pouco distópico. Mas, assim, também não tenho tanta familiaridade com... Eu li agora, que vocês me passaram, o HQ da Sherlock. Não tenho... não faz muito tempo que eu conheço, né? Me sinto um pouco mais confortável para falar, para pensar a utopia nas guerrilheiras, assim. Não sei se eu consegui. Se vocês quiserem colocar pontos para discussão também sobre isso. Uhum. A gente também concorda bastante com uma visão mais assim, né? E especialmente pensando, né, nessa construção da utopia, né, além de opressões de gênero e dessas naturalizações de desigualdades, né, no livro das guerrilheiras também, né. E especialmente a gente pensando o conceito de distopia, né, para Sheilocca, a gente estava discutindo em grupo também, né, a gente pensou bastante que a questão dos padrões de beleza que também existe na HQ, né, a questão de Uhum. algumas leis, né, a vigilância rígida, uma hierarquia que existe lá também, né, e essa dificuldade de incorporar o que não se enquadra no sexo também são fatores que contribuem bastante para a gente pensar Sheilocca como uma distopia. Então a gente está indo numa linha bem próxima a essa também. Alguém tem mais algum ponto para acrescentar aí também? Eu Talvez só acho que. acrescentar... Desculpa. Não, imagina. Eu ia confirmar o que o André falou. Pode ficar à vontade. Não, só para talvez só uma informação que seja importante, acrescentar que a Wittig escreveu As Guerrilheiras um pouco depois ela ter escrito o primeiro romance dela, que é o Opoponax, que também, de um ponto de vista da linguagem, ela não necessariamente perturba as fronteiras do gênero, como ela faz nas Guerrilheiras, mas ela não nos permite identificar o gênero, né? Então, ela usa um pronome neutro em francês, e ela vai descrevendo a infância de uma pessoa, e você não consegue identificar se se trata de uma mulher ou de um homem, né? Então, é um, é um projeto que se passa pela linguagem e que começou no Apoponax, que talvez seja um dos romances mais... uma das obras de ficção dela mais conhecidas, porque ela também tem obras de filosofia, e sendo que As Guerrilheiras, que talvez seja um pouco menos conhecido do que o Poponax, ela acabou sendo tomada quase como um livro fundador de teorias feministas e de estudos feministas e mesmo de uma prática feminista, né? Sabendo que a gente precisa situá-lo aí no início
dos anos 70 e de tudo que estava acontecendo nesse momento. Tá certo. Bom, agora falando um pouco sobre a questão, né, da Wittig e da linguagem dela, a gente queria falar um pouco com você, Raquel, sobre como que foi o processo de traduzir a Wittig para o português, que desafios que se apresentaram para vocês na tradução, e como que o livro, assim, que é um objeto que não se dispõe a ser facilmente rigorosamente qualificado como romance, né, nem como não ficção. Como que foi para vocês fazer essa tradução com esses desafios, assim, evitando, sei lá, nota de rodapé, muita contextualização, que muitas outras edições trazem, né? E além do projeto gráfico também, que ficou incrível, né? Mais ou menos isso. Tá. Não, muito legal a pergunta. Bom, o livro foi publicado pela UBU, que super abraçou o projeto. É, a ideia de traduzir a Wittig foi minha e da Jamile, que, que, que a gente traduziu juntas, né? É uma co-tradução, um livro. E, bom, inicialmente, a nossa ideia era traduzir o Corpo Lésbico, que já foi traduzido, acho que provavelmente já foi publicado também. Quando a gente viu que os direitos não estavam disponíveis, a gente começou a cogitar juntas sobre as guerrilheiras, né? Mas a gente não tinha muita ideia, confesso, com os desafios de tradução, assim, que estavam por vir, né, nos livros. E, de fato, foi um dos livros mais difíceis, eu acho, assim, que eu traduzi. É, Porque é muito difícil classificá-lo, na verdade, né? Ele não é uma narrativa, ele parece que são quadros, né? Parece que você entra nas imagens que ela coloca, imagens com muita ação também, né? Então, o que você vê o tempo inteiro são cenas muito descritivas, mas são cenas descritivas de ações, né? Então, essas guerrilheiras, elas estão sempre discutindo, elas estão sempre fazendo coisas. Então, foi um desafio pensar nos tempos verbais, foi um desafio não inserir narrativa aonde não tinha e, ao mesmo tempo, tornar o texto palatável, né, lisível em português. Foi um desafio também restituir a poesia do texto, porque, além de ser um texto muito potente, politicamente potente, tanto que algumas pessoas dizem, inclusive, que ele pode ser pensado também como um manifesto, né, não reduzido a isso, mas também como um manifesto. Ele também é um livro muito lírico, né? Ele tem umas passagens de um lirismo inegável, assim. Então, teve esse trabalho de reconstituição do sentido, mas teve depois esse trabalho também de tornar o texto, de algum modo, um pouco poético também, né? Um pouco lírico também, que é o que a gente sentia no francês. E tem muitas passagens assim que são de descrições por exemplo, vários tipos de perfume, vários tipos de cheiro, vários tipos de ervas. Então, assim, e que era um lugar que, assim, sei lá, tipo, não é em Nova York, em Paris, em São Paulo, é num lugar que não existe no mundo, assim. Então era muito difícil situar esses referentes, assim, vamos supor, então provavelmente aqui é um eucalipto, porque em tal lugar é muito comum ter um eucalipto. Não, a gente não sabia, porque é uma coisa completamente, isso, que nem vocês falaram, é uma utopia. Então, assim, é uma coisa que ela mostra o que é possível construir, sobretudo o que é possível construir, como eu já falei, através da linguagem. Mas o momento de situar esses referentes no mundo para tentar traduzi-los foi muito difícil, assim, né? Porque a gente não podia fazer um pensamento que é muito habitual na tradução, que é, olha, isso aqui se passa em tal cidade. Então, ou a gente aproxima um pouco dos leitores brasileiros para que eles possam entender a partir dos referentes deles, ou a gente deixa uma coisa super estrangeirizante. Então, assim, não dava nem para fazer esse movimento
a gente tinha que pensar um pouco no que era o background da própria Wittig, né? Com que referências ela tava lidando. E tem umas passagens também que são muito, como eu posso dizer assim, ah, que fogem inclusive de uma ficção convencional, assim, e que não é claro o que ela está falando. Como, por exemplo, quando ela descreve um animal, que você não sabe exatamente se é um cachorro, mas ele tem patas, ele desliza. Então, assim, a gente não sabe se é exatamente um cachorro, porque de fato não é um animal que existe. Ela está tentando criar alguma coisa ali, né? Então, restituir esses movimentos, restituir algo que está muito no imaginário dela, mas, claro, em diálogo também com o que ela está vivendo, com os movimentos políticos, com os feminismos da época, restituir isso para o português, sabendo que o referente não é claro, não é fixo, foi também um desafio. E, de um ponto de vista assim, mais pessoal, o fato de ser uma co-tradução foi muito legal, porque isso podia estar sempre sendo discutido, né? Eu sempre discuti isso, eu e a Jamile, e colocávamos também para a editora. Então, teve um diálogo, assim, no momento tanto da tradução, quanto das revisões, das preparações. O projeto gráfico, eu acho que traduziu super bem o livro, assim. Eu gosto muito da capa, eu gosto muito da contracapa também. Eu acho que, é, eu acho que foi uma ótima leitura do livro, assim, que se fez através dessas imagens. E não sei se eu estou esquecendo de falar alguma coisa que você perguntou também. Não, não, eu acho que tá super coerente e principalmente com relação ao que eu li, eu não sei se isso é fato, se é verídico ou não, de que a tradução para o inglês, né, a Wittig não gostou muito da tradução, a primeira tradução para o inglês que traduziram com o pronome neutro they, né, em vez do elles do francês, né, que ela usa para elas, né. Sim, e teve também a outra crítica, né? Tem essa crítica e tem a crítica de dizer de chamá-las de mulheres, que foi uma coisa que a gente tentou evitar, né? Então, sim, a gente manteve, né, o elas, que afinal são guerrilheiras, mas é que e hoje seria estranho também falar em o feminino, porque o feminino ficou uma palavra muito marcada em outros contextos também, né? Poderia acionar várias coisas, ideias que não necessariamente têm a ver com as guerrilheiras. Mas é muito difícil traduzir, pensar nesse elas guerrilheiras e não colocá-las como mulheres. Mas o mais legal, eu acho, é entender por que que a Wittig estava tentando evitar mulheres, né? Porque mulheres se aciona no momento, naquele momento, e hoje talvez também, embora de formas diferentes, você já aciona a mulher por oposição ao homem e muito mais do que isso, dentro de um sistema já muito bem categorizado. Então, no momento que você está tentando perturbar esse sistema de alguma maneira, e no momento que ela propõe fazer isso por meio da linguagem, não faz nenhum sentido manter mulher ou mulheres como categoria, né? Mas também ela não estava propondo de falar assim, é algo completamente neutro, porque elas são chamadas de elas e são chamadas de mulheres, inclusive no francês, né, les guerrières, vem marcado com o E que se usa para marcar o feminino na língua. Então, acho que isso foi uma escolha, né, da Wittig. Ela não teve a escolha de optar por um pronome neutro, como foi no caso do Apophanax, né? Então, assim, talvez, eu acho que uma coisa que é legal pensar, né, é que a tradução é um trabalho linguístico, né, mas também é um trabalho em diálogo com o pensamento da autora, com quais os sentidos ela estava tentando colocar ali, com quem que ela estava falando, quais projetos, teorias ela está mobilizando, né, eu acho que se você cai tanto para um lado quanto para o outro, pode ser que não dê muito certo, não, como projeto final de livro, assim, né? Ok, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do círculo, Julia. Sim, e então, Raquel, a gente também foi um ponto assim central na nossa discussão, foi a questão de como a gente vê o vulvocentrismo na obra da Wittig.
Então, isso associado à simbologia dos círculos, que nem o Bruno mencionou. Então, a gente acha interessante, assim, que a princípio, na obra, a gente vê, a gente tem a vulva como esse símbolo a se exaltar. Isso a gente vê configurado, descrito em inúmeras coisas. Então, a gente vê isso, essa simbologia circular nas danças, escudos, canto, enfim. A gente acha interessante que, a princípio, a vulva ela tem esse lugar de força, né? Mas que, com o passar assim da obra, a gente percebe que ela vai desse lugar de força, esse meio que esse elemento assim que nem coloca na obra, né? Que tipo, exalta esse corpo fragmentado, mas que ele precisa ser superado. E aí a gente vê isso quando essa simbologia toda ela é necessária desaparecer para que a gente possa caminhar para um novo mundo, um mundo para além do sexo, né? Aí a gente achou muito interessante esse movimento, assim, e a gente queria que você comentasse também sobre isso, sobre essa questão. Eu concordo com o que você falou, e eu acho que e isso é mais uma leitura minha, né? Assim, talvez eu acho que não li isso em críticas, é mais é mais o que eu senti do livro, assim. Eu acho que no início, assim, é necessário combater, né? Então, assim, essa exaltação da vulva, ela está se contrapondo, claro, a um falocentrismo, se a gente poderia falar assim, não, uma exaltação do falo, colocar o falo, o masculino no centro, né? E isso tem muitas implicações, né? Seria o oposto do círculo, por exemplo. Então, para refundar alguma coisa, né? As próprias guerrilheiras falam isso, é preciso repensar os pressupostos. Então, é preciso combater, de alguma maneira, uma cultura falocêntrica e propor que a vulva seja o centro e não o falo. Mas aí você passa depois, como vocês falaram, para um segundo momento, que seria inclusive algo que acontece na segunda parte do livro, né? Que elas começam a fazer uma guerra contra os homens, mas depois você percebe que alguns homens eles ficam do lado das guerrilheiras, digamos assim. Mas é muito simbólico, porque o que ela está pensando não é que a guerra não é contra os homens, né? É justamente contra essa fixação do homem como oposição como algo que faz com que a mulher seja seja um conceito fixo, muito estável e não desejável, né? Então, assim, para que essas coisas todas mexam, pelo que eu entendo, é preciso, no primeiro momento, realmente enfrentar, e aí ter um radicalismo que se opõe àquele radicalismo inicial, né? E depois sendo construído, e aí e eu acho que ela não fala, né, a Bexiga, ela não vai contando as coisas, mas você vai sentindo o que vai acontecendo. Você vai ver, olha, como as guerreiras são capazes de fazer basicamente tudo, como elas não precisam dos homens, como elas têm afeto, mas elas têm também força, como elas se movimentam bem. E aí você vai percebendo isso, e aí eu acho que isso vai gerando esse segundo movimento, né? Que não é preciso opor as coisas em termos diferentes, mas similares, digamos assim, né? Colocar a vulva no centro como combate a uma cultura falocêntrica. Talvez no primeiro momento, sim, para reconstruir as coisas, para para refazer pressupostos, né? Para repensar os pressupostos e assim afundar novos mundos, mas em um segundo momento, aonde que isso vai dar, ela inclusive não nos mostra, né? E eu acho que é aí o poder da utopia, inclusive, né? De abrir possibilidades, de abrir perspectivas. Mas, além de tudo, eu acho muito bonito a coisa do círculo ao longo do livro, assim, né? Eu acho que abre para muitas interpretações também que dá uma força, dá uma potência, assim, mostra que é possível, né? Assim, mostra que se o que tivesse sido feito fosse feito ao contrário, talvez também tivesse dado certo, né? Assim, que eu entendo um pouco, né? Claro, eu acho que tem outros caminhos para se entrar nesse assunto, mas esse é um deles. Uhum. Não, sim. Eu não sei se alguém, o Bruno, o André, vocês querem comentar alguma coisa?
A única coisa que eu teria a comentar, no caso, é o que Gabo, autor de Sherlock, comentou Uhum, com a gente na aula, que foi sobre a questão de como que vários desses aspectos da centralidade da vulva, dessa cultura do mulherismo, influenciaram a construção da obra, Sherlock, e que está muito centrado na imagética que ela usa tanto para a arquitetura, né? E também o momento de exclusão dessa personagem, que é a Mapô, né? Ao longo da história. Mas isso é um outro tópico que a gente também vai chegar daqui a pouco. Aí você pode falar, André. Acho que a gente já pode trazer ele para agora, então, né? Mesmo que é. A gente tá percebe bom. isso, né? Como a gente percebe que ambas as obras elas buscam superar esse mulherismo, essa visão idealizada, essa visão mística e construída da mulher e apresentar desafios para leituras, né, mais rasas, tanto no sentido das guerrilheiras, que não é uma leitura de ordem causal, né, os eventos não estão numa linha linear do tempo, e especialmente no caso de Sherlock, como as leituras mais rasas, como por exemplo homens lendo num sentido de dizer, ah, mas tá vendo? Especialmente quanto ao final do livro, né? Quanto à questão do parir, que é bem presente no final do livro, dizendo em uma visão mais rasa como, ah, tá vendo? Precisam da figura do homem para que tenham filhos nessa sociedade. Ou então até mesmo figuras de feministas transexcludentes, né? Feministas radicais transexcludentes, que podem acabar pensando de forma mais rasa como a figura da Mapô não se encaixa exatamente naquela sociedade, mas ao mesmo tempo a obra vai contra isso, contra essa implicação, da mesma forma com que Guerrilheiras, de uma maneira similar, também caminha para uma sociedade utópica em que isso não é uma questão, em que a gente está indo para além do sexo, que a gente está descentralizando isso justamente, né? Então, ambas as obras buscam superar, né, essa visão idealizada do que seria a mulher. Eu gostaria que você comentasse sobre isso também. É, sim, eu acho que nas guerrilheiras, sim. No HQ da Sherlock, eu confesso que foi bem impactante para mim, assim, a leitura, sobretudo, tudo, foi super impactante, assim. E tem muitas querelas, né, durante o livro, muitas discussões, uma linguagem super contemporânea e super jovem também, né? E eu não sei se durante o livro inteiro ele propõe superar essa posição da mulher, né? Porque tem algumas coisas que são muito marcadas, né? No HQ da Sherlock. Eu não sei, eu não fiz uma leitura assim, tipo, eu não tive o tempo de leitura, né? Não tive o tempo de tomar um recuo e pensar a obra e etc. Mas eu acho que tem, por exemplo, essa coisa do, que se pode chamar do vulvocentrismo, é super presente. Eu acho que as questões são colocadas de uma forma mais crua, de uma forma mais direta. Os diálogos aparecem, é muito mais, talvez muito mais evidente o que ele está colocando para a gente, o que ele está colocando para a gente pensar, né? Mas se a pergunta claro, no final das contas, sai de assim, ele não afirma categoricamente o que seria ou como a mulher deveria ser, se dá margem para pensar, eu acho que sim. Eu acho que sim. É, eu não senti como algo impositivo, inclusive do ponto de vista, sei lá, ou de uma cultura super feminista, ou de um ultrafeminismo, ou tipo assim, eu não senti como talvez não seja manual a palavra, mas como algo normativo, entende? Então, o mundo que eu quero apresentar agora, ele precisa funcionar dessa maneira. Até pelos conflitos que existiam, até pela expulsão dessa personagem, né? Eu acho que ele não resolve dessa maneira, né? Estou fazendo entender. E nas guerrilheiras, novamente, né, que eu me sinto mais confortável para falar, absolutamente não, assim, não tem um conceito fixo de mulher e nem mesmo uma corporeidade fixa de mulher que está sendo defendida, assim, ao contrário, eu acho que é realmente
é um projeto político e é mostrar que tem uma utopia, assim, que não, as coisas não estão fechadas, não estão resolvidas. Eu acho que é muito mais no sentido de mostrar as possibilidades de ação, assim. Se eu não estiver entendendo muito bem a pergunta, pode me levar para um lado, para o outro, para um ponto, para o outro. Não, acho que você entendeu bem, acho que respondeu bem também, né? Acho que especialmente considerando Gabo como autor, né, e todas as questões envolvidas ali, especialmente enquanto estava postando simultaneamente, né, o Sherlock, acho que tá bem dentro do que a gente estava pensando também, sim. Surgiu pra gente essa questão quando a gente estava discutindo a obra exatamente por conta de pensar assim, será que essas personagens, né, na HQ, elas se entendem como mulheres, né, estrito senso como a gente entende hoje, ou se elas se entendem tal numa visão mais existencialista, assim, nós somos o mesmo e aí talvez tenha um outro, sabe? Porque como a gente também leu alguns artigos falando sobre utopias e distopias feministas, né, como é o caso de um artigo da Maria Aline Ferreira, né, em que ela mostra, por exemplo, que muitas dessas distopias, né, elas estão ligadas a esse ideal, né, da exclusão do homem, né, e também dessa ideia da partenogênese, né, da autogeração dos fetos e da vida, né, sem passar pela imposição da gravidez. O que nas Uhum, guerrilheiras é algo que não aparece, né, por exemplo. uhum, uhum. Até porque a Wittig, com seu projeto político, ela talvez queira superar essa questão também, né, da gravidez como um objeto simplesmente biológico, mas também sociológico, eu não sei. Eu acho que talvez não se tenha uma essencialização disso, assim, né? Eu acho que um tipo de feminismo, talvez o que talvez hoje se chama, o que talvez em algum momento se chamou feminismo da diferença, né? Para se contrapor ao feminismo da igualdade, que no feminismo da igualdade, de forma assim, meio simplista também, homens e mulheres têm os mesmos direitos, devem participar igualmente do mercado de trabalho, etc, etc. Você ainda está falando de homens e mulheres, né? Isso aqui hoje a gente pode estar muito além disso, né? Mas aí esse feminismo da diferença que se contrapõe ao feminismo de igualdade começa a, de algum modo, essencializar algumas características da mulher para poder positivá-las, né? Para poder afirmá-las como boas, como úteis, inclusive, à sociedade. Então, a gravidez, o útero, algumas coisas que são associadas ao feminismo, ao feminino, desculpa, ao cuidado, etc, etc, etc. Então, você começa a falar que tudo isso é muito bom e que as características dos homens talvez sejam menos boas, que é um feminismo, ao meu ver, um pouco combativo também, né? E aí depois vem uma crítica, né, para falar o quanto isso é essencialista, né? O quanto as coisas são muito mais móveis, inclusive pensando de uma perspectiva social, né? Esse feminismo da diferença, acho que, ao meu ver, ele é muito biologizante também, né? Então, eu acho que isso não está na Wittig, né? Muito pelo contrário, até a recusa de falar que elas são mulheres, né? É uma forma também de não essencializá-las. Eu acho que talvez uma autora contemporânea que tem uma leitura, uma proposta, uma vida que é próxima ao ideal da Wittig seja o Paul Preciado, né? Que de alguma maneira, com a própria vida dele, com os escritos, etc., tenta sair, né, como ele fala, ser um dissidente desse sistema binário de gênero, né? E, e aí é isso. Inclusive ele transicionou, né? Então assim ele abriu mão de ser uma mulher de alguma maneira, né? Então em vez de se afirmar como mulher e com mil características ligadas a isso, ele transicionou e tampouco se diz homem, né? Ele se diz alguém que tenta não se encaixar num sistema binário, né? Que tenta ser um dissidente desse sistema. Talvez seja, inclusive, mais desafiador do que, do que se afirmar como um determinado tipo de mulher. Assim, não que na Sherlock seja isso, não acho que seja justamente, porque, que nem você falou, você vê que não necessariamente elas se entendem, né? Acontece muita coisa, assim, ao longo
do HQ. E, inclusive, me parece, assim, tem uma certa angústia também, né? Tipo, as coisas não parecem nem um pouco resolvidas, assim, nesse mundo. Sim, sim, parece muito que existem muitas questões que mesmo é, o que para alguns tipos de feminismo pode parecer uma utopia, né? Ou então um caminho a ser traçado, ainda assim a Sheiloka mostra pra gente que tem diversos empecilhos nesse caminho, né? E que essa utopia talvez não seja tão fácil, né? Tão transparente de se alcançar assim, porque a realidade bate na porta, né? Ela tem essa multiplicidade, essa complexidade. E aí a Júlia ia perguntar sobre a questão do pensamento, né? Da Wittig. Uhum. Então, a gente estava discutindo, assim, a gente parou para pensar, e a gente comentou aqui, a obra já não é tão recente, né? Já tem mais de 50 anos da publicação, e a gente ficou pensando, assim, o que permanece, qual é a atualidade, assim, do pensamento da Wittig, porque a gente ainda tem a questão de não ter superado essa ideia sexo-gênero, mas que hoje em dia a gente tem essa realidade bem mais complexa e bem mais diversa do espectro não binário. Então, a gente queria, assim, perguntar, assim, para você o que você acha, como você acha que o pensamento da Wittig pode contribuir, por exemplo, para questões assim não binárias do feminismo, que é um debate considerado bem mais atual, e também a gente ficou pensando assim, você sabe assim de obras da Wittig que são pós-guerrilheiras e que contribuíram para esse debate assim. Uhum. Bom, tem uma obra que é uma das principais obras dela, né? Que não sei como foi traduzido em francês, é La Pensée Straight. Deixa eu ver se tem. Posso dar uma olhada já já, se tem uma tem tradução, Eu mas acho que tá como o pensamento hétero, né? o pensamento hétero. Essa obra é fundamental, assim, né? Ela veio depois das Guerrilheiras, não é uma obra de ficção, e eu creio que ela escreve já nos Estados Unidos e ela sai do movimento que ela fazia parte na França, um movimento, não era um partido, mas era acho que algo como ML, alguma coisa, movimento Mulheres e Liberdade, mas ela não consegue achar lugar nesse movimento como lésbica. E ela vai para os Estados Unidos, ela sai da França, e é lá que ela escreve esse livro, né? O Pensamento Hétero, que foi, nossa, super traduzido. Logo depois, ele foi inclusive escrito em inglês e depois que foi traduzido para o francês. Então, eu acho que por mais que não seja ficção, né? Seja um livro mais teórico, eu acho que é excelente, assim, inclusive para se pensar hoje. E eu acho que das Guerrilheiras, bom, primeiro, acho que como livro é muito bonito. Como ele não apresenta. é, ele não é. Como todas as boas utopias, ele não é muito marcado. Ele está inserido historicamente, mas ele não é muito marcado completamente no tempo dele. Então, assim, eu acho que a gente pode ler em qualquer momento e vai fazer sentido, né? Mas eu acho que por exemplo, dos anos 70 para cá, pensando no Brasil, mas pensando também, sei lá, outra realidade, que é os Estados Unidos, outra realidade que é a França, mas a gente avançou muito no sentido de ver que é possível, de fato, mudar as coisas pela linguagem, né? Que a linguagem não é completamente acessória, não é nada acessória, na verdade, nas discussões, debates de gênero, etc. Então, sei lá, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, você pode ser a favor ou não da linguagem neutra em determinados contextos de uso, mas é fato que, muitas vezes, se você lê na reunião, eles estavam presentes, é fato que muitas vezes você pensa que são homens. Às vezes você pode pensar que esse eles refere-se a mulheres e homens, porque foi assim que a gente convencionou ser na linguagem. Mas o ponto é, pensar sobre isso, ao meu ver, produz alguma coisa, né? Trocar. E aí tem umas questões tradutórias, assim, como você traduz, por exemplo, sei lá, às vezes em francês você tem muito a palavra
l'homme, o homem, como ser humano. Então, muitas vezes hoje se traduz não como homem, mas como ser humano. Então, de algum modo, é uma intervenção, né? E aí tem todo um debate, né? Porque você pode apagar o fato de que naquele momento essa intervenção não era possível, né? Então, há várias formas de lidar com isso. Mas eu acho que pensar sobre isso é fundamental. E só para não esquecer disso também, que eu acho que foi o André que tinha colocado, de fato a gente pensou que não que o projeto editorial das Guerrilheiras não comportava muitas notas, né? Sobretudo porque ele é um livro, eu acho que ele é um livro para ser lido mais rápido, inclusive. E talvez uma quantidade de notas muito grande interferisse um pouco, não só na fruição na leitura, como no ritmo mesmo, né? Você aciona outros mecanismos para ler uma nota, né? Você sai daquela leitura, daquela ficção e se coloca em outro lugar. Então, acho que eu não falei como isso, foi realmente um projeto, uma decisão, não colocar tantas notas na edição e reiterando agora a coisa da linguagem, eu acho que essa é uma contribuição que a gente pode pensar da Wittig, que era também uma filósofa da linguagem, né? E que propunha que as mudanças na linguagem poderia gerar mudanças de fato no mundo, né? Sem, e aqui não estou defendendo pautas da linguagem neutra em todos os sentidos, estou um pouco me contrapondo a isso, mas dizendo que é preciso refletir, né? Que não creio que não é possível mais tirar essa pauta, né? Sobretudo das pessoas que se sentem concernidos por elas. Isso faz pensar, né? Uhum. Bom, nosso tempo já está acabando, infelizmente aqui a gente tem um limite de tempo para essa reunião, mas acho que foi bem interessante, né, gente? Tem mais alguma dúvida que a gente precisava tirar aqui? Gostei bastante. Sim. Acho que Sim, eu achei que foi uma reunião bastante produtiva para a gente pensar o pensamento da Wittig e também um pensamento mais contemporâneo nosso, né, que está presente, por exemplo, na Shylock, em outras obras mais contemporâneas, né? E você ia falar, Júlia? eu acho que eu gostei bastante, assim, acho que foi um debate ótimo e, eu queria agradecer demais, assim, a gente queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite, Raquel, a gente ficou super contente e obrigada. Muito obrigada a vocês, foi muito bom. Adorei participar também. Imagina. Então, a gente vai deixar aqui as recomendações de leitura de As Guerrilheiras, da Monique Wittig, traduzido por Raquel Camargo e Jamile. E também a recomendação de leitura, e quem sabe uma edição futura, né, mais bonitinha, de Shylock, que é um projeto independente de Gabo, e que de lá para cá, quando o Gabo conversou com a gente, disse que teve muitas coisas hoje já não seriam da forma que estavam apresentadas aqui, né? E que mesmo na maneira como foram apresentadas na época, né? Nas postagens, apareceram diversos comentários assim dessa dinâmica de redes sociais muito muito agressivos com relação à forma como a personagem Amapo, por exemplo, foi introduzida, né? O que se torna ainda mais patente hoje em dia com o discurso transativista, né? Mas essas são discussões que estão para além do escopo da nossa discussão, nossa reunião aqui. Então, muito obrigado, Raquel, por ter aceitado participar. E acho que é isso. Obrigada também pelo convite, gente. Espero que tenham gostado. Foi muito bom. É isso, gente. Obrigado. A gente vai Tchau, tchau. finalizar aqui então para a Tchau, gravação. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.